Como quiser. Tá. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Entre Panelas e Pautas, o podcast que coloca em debate tudo que envolve a nutrição escolar, entre outras cocitas más. Eu sou a Gislaine de Anastácio, nutricionista escolar, mais conhecida como NutriGi, da Nutrir e Desenvolver. E a senhorita? Oiê, eu sou a Carol Goni, da Goni Consultoria, e tô aqui para lembrar vocês de se inscrever no canal, né, desse podcast. Ativa o sininho também para que vocês possam ser lembrados de todos os episódios. E já aproveita e dá um like neste episódio de hoje, que tá super bacana, para que outros profissionais possam receber essas informações que a gente vai ter hoje, que são bem valiosas. E o que a gente vai ter hoje? Pois então, hoje a gente vai trazer um tema muito interessante que não é diretamente relacionado, quer dizer, que A nutrição e sim a que saúde, não né? é nutrição, mas a saúde, que questões de alimentação também podem influenciar bastante essas situações aqui. O episódio de hoje vai falar, se chama o seguinte: os principais cuidados de saúde bucal de 0 a 6 anos. E contextualizando, né, aqui que tá duas nutris aqui vão conversar sobre saúde bucal, né? Que a gente aqui no Rio Grande do Sul, a gente acaba assumindo uma responsabilidade técnica em saúde nas escolas de educação infantil. Então a gente acaba também contando com a parceria de profissionais da área, né, para nos orientar, né, para que a gente possa também orientar as famílias, a escola quanto a esses cuidados. E hoje a gente está com uma convidada que é a Laisla, que é odontopediatra, né, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, né? Obrigada que tá pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente, conversar. Fala um pouquinho sobre, né, a tua trajetória, sobre o teu trabalho, um pouquinho da clínica também. Tá. Eu sou a Laisla, sou cirurgiã dentista pela URGS, sou odontopediatra. Hoje eu trabalho com ênfase em genética médica, trabalho na Casa dos Raros, com paciente com necessidade especial. Trabalho também na Recanto, né? Nosso consultório ele é multidisciplinar, então a gente sempre visa trabalhar com a nutrição, com a fono. Recanto? Recanto Canguru. Canguru. Tá. Dá pra fazer, né, um merchan. E é isso. Desculpa te interromper, mas Tá, só pra gente esticar. Eu acho que é interessante a gente poder contextualizar, né, dentro do pessoal que nos assiste. Então, tem professores, diretores, pais, curiosos, né, que às vezes tem criança pequena em casa e tudo mais. E acho que é interessante a gente fazer essa contextualização, né? Quando devemos iniciar os cuidados com a saúde bucal da criança? Inicia antes de nascerem os dentes? Quando que se inicia, na verdade? A gente recomenda que o início da higiene bucal comece com o primeiro dentinho. Tá? Antigamente se acreditava muito que a higiene começa quando a gente passa uma gazezinha, né? Sem ainda ter dente, só na mucosa. Hoje sabe que não tem necessidade nenhuma da gente passar essa gaze, tá? Porque a saliva, ela tá aí para proteger a mucosa. Então ela faz todo esse processo de manter sempre limpo a cavidade bucal. No momento que a gente tem o primeiro dentinho, a gente já pode ter um acúmulo de sujeira, né? Porque geralmente o primeiro dentinho está relacionado à introdução alimentar. Então é sempre importante começar com o primeiro dentinho. E qual é o tipo de escova recomendado para esse momento? Aquela dedeira que coloca o dedinho e faz? Muitos pais hoje em dia acreditam que seja sempre a dedeira, porque ela é mais prática e mais fácil da gente conseguir e passar no dente, tá? Mas as dedeiras, geralmente, elas são de silicone as cerdas. Essa cerda de silicone, ela não tem a capacidade de remover essa bactéria que fica ali, tá? Então, é sempre importante, nasceu o primeiro dentinho, rasgou a gengiva, é escova com cerdas, né? A gente sempre recomenda que essa cerda seja macia, para não machucar a mucosa, nem a gengiva desse bebê. Tem vários tipos de escova no mercado, tá? A escova, ela tem que ser uma cabeça pequena para conseguir adaptar e entrar na boquinha desse bebê. E eu recomendo sempre que essa escova, quando a gente fala de bebê, ela tem um cabo emborrachado, tá? E tem uma travinha de segurança. Por quê? Porque eu quero que esse momento da escovação seja um momento aproveitado, tá? Seja um momento prazeroso para esse bebê. Então, pode deixar com o bebê para ficar passando na mucosa, ficar brincando. E tem uns que parecem um milhozinho, né? Que assim tem coisinha. Isso, assim. porque o cabo emborrachado, ele não vai escorregar da mãozinha,
né? E geralmente essa fase de escovação, as famílias sempre começam na hora do banho. Então é muito molhado, para não ter perigo de engasgar, por exemplo, com a escovinha, e os pais também com a mão molhada, eu sempre recomendo emborrachado. Tá? Então a dedeira não serve pra nada. Pra hoje em nada, dia. tá? O que Porque antes até o que eu tinha ouvido falar era antes de sair o primeiro dentinho, passar a dedeira. Mas Não, como gente, tu trouxe, até nas né? formações que a gente fazia um tempo atrás com os professores, a gente falava. Da dedeira, antes Pra de sair o se E você- antes dentinho. a gente falava de gás e ainda agora eu me senti assim, ó, jurássica, meu Deus. Ah, Porque só tu porque tem a trabalha dedeira. 20 anos, né, com a escola. A dedeira, ela pode ser utilizada, gurias, tá? Como pra quê? Pra coçar a gengiva. Sim, Tá? sim, Na sim, fase de sim. nascimento do dentinho, pode passar a dedeira. É só pra isso. Não pra higiene. E quando é que é indicado, já que a gente tá falando de cuidados, né? Iniciar os cuidados de saúde bucal, quando que é indicado? Os pediatras às vezes sinalizam as famílias para ir no dentista. E quando é que é iniciado ir a primeira visita ao dentista? Né? E tem isso. O que a gente faz na Recanto Canguru, tá? Quando a gente tem um bebê, né? E geralmente esse bebê, ele passa por uma PEID. E se a PEID vê a presença de uma alteração de freio lingual, por exemplo, esse bebê, ele pode passar no dentista. Isso eu tô falando de um bebê RN, de 2 dias de vida, tá? E nesse momento que ele vai para uma consulta de avaliação de freio, para ver se precisa fazer a frenotomia, a liberação dessa linguinha, a gente já também dá as orientações de quando que pode vir os dentinhos, tá? Se a PEID não viu alteração, quando que ela vai recomendar ir? Sempre recomendo ir nos seus 5, 4 meses, até mesmo antes de nascer o dentinho, tá? Porque a gente consegue passar as orientações, como é que vai ser quando nascer? O que eu me preparo? O bebê sente alguma coisa? Como é que eu sei que é o dentinho aquilo ali? O dentista pode passar as alterações de tudo que pode acontecer. E qual é a frequência desses primeiros dentinhos, assim, bebê, tá? Que tá recém saindo o primeiro, segundo. Qual é a frequência ideal de higiene desse dentinho? De preferência, uma vez no dia, tá? Rasgou a gengiva uma vez Então, no dia. diga assim, a gente costuma nas escolas, tá? As crianças que ficam o dia todo, principalmente, a gente costuma pedir um kit de higiene bucal, né? Isso para qualquer idade. Então, digamos que para berçário 1, que a gente chama que é de 6 de meses até 1 ano e pouquinho, não precisaria ter esse kit. Porque é uma vez por dia, a família pode fazer em casa. Até Mas que geral- idade é uma tá, vez? mas Ou olha depende só, da se a gente quantidade pensar- de dente? Mas olha só, se a gente pensar que uma vez seria interessante, né? Mas ela falou uma vez quando rasga os dentes. Mas você já Sim, tem mais dentinhos dentinho. na boca. Então dá para ter uma vez na escola e uma vez em casa também. Bom que vocês entram numa pauta de escola. A escola, ela tá para fortalecer o hábito, tá? Tá. Não para se responsabilizar por Boa. escovar os dentes. A gente vai fazer esse corte aí. Opa! Fala. Agora A escola é o quê? Reforçar, fortalecer o hábito. Ela não pode ser responsável por fazer a higiene, tá? Por que a gente bate nessa tecla? Porque o creme dental, ele é um medicamento, tá? Esse medicamento, ele tem flúor. Isso é uma outra... Mas já continua. E esse flúor, a quantidade e o tipo de creme dental que eu vou indicar é individualizado. Quem vai determinar é o dentista para aquela família. Isso depende das condições financeiras da família, né? De todo o conhecimento que a família tem e como que ela se organiza. A escola, ela vai fortalecer para que esse hábito seja prazeroso para a criança, para que ela entenda que é importante fazer isso, né? E que com o tempo isso se torne algo bom de ser feito. Porque quando é uma criança de 0 a 2 anos, é um processo difícil, né? Assim como é um desfraude. Na verdade, de 2 a 2 anos e pouco é também. difícil. Né? Tem crianças e crianças. Daí, às exato. vezes, acontece das famílias pedirem para escovar na muitas escola porque não famílias conseguem. dão essa responsabilidade para a escola. Porque quando a gente pergunta lá na Recanto Canguru, principalmente, quando que faz a escovação? Ela faz na escola, né? E aí a gente tenta fazer em casa. Tá? Mas a gente não pode tentar fazer em casa, a gente tem que fazer em casa, sempre, né? E a escola, ela vem realmente para só fortalecer o quê? O hábito da gente conseguir colocar o creme dental, de conseguir colocar na boca, de ficar mais tempo, né? E uma boa... o que a gente pode pegar como gatilho daí, que tipo de creme dental que eu levo para a escola, tá? O creme dental na escola, eu, Laís, odontopediatra, indico um creme dental sem flúor. O da escola. O da escola. Porque já é recomendado desde o início. Nasceu o primeiro dentinho, flúor.
Tá. Né? Mas por que na escola eu recomendo isso? Porque na escola eu tô falando de várias crianças. Às vezes eu tô falando de uma salinha que tem uma prof, ou duas prof, ou três. Mas não é uma escovação que ela consegue estar 100% observando essa criança, né? Ou até a quantidade a ser colocada na Exato. pasta, E né? por eu não Mesmo desculpa te interromper, Laísa, mas mesmo as crianças maiores que já sabem cuspir também, tu acha melhor mandar sem Acho. flúor? Por quê? Porque, assim, isso depende. Se eu conseguir observar essa criança desde o início do processo de deplacagem até ela cuspir a pastinha, eu tenho que ver a quantidade de creme dental, né? E geralmente a escovação é um momento de todo mundo junto fazer isso, né? E qual é a quantidade? Isso depende da faixa etária. Tá? Muitas vezes eu vou seguir uma propaganda de creme dental da TV. E a propaganda é uma grande quantidade para o quê? Para mostrar a cor desse creme dental, a textura, mas não é o que é da propaganda. Então é muito pouquinho, tá? Então a gente tem algumas questões aí, né? A gente falou de se a gente pudesse fazer, existe uma recomendação em relação a vezes. Durante quanto tempo é recomendado uma vez por dia e depois passa para tem algum corte, assim, de limite, enfim? Aham. Tem, assim, o que a gente acredita, assim, como os pediatras, a gente sempre respeitar os 1000 dias da criança, né? E na odontologia, esses 1000 dias é questão de dieta, né? Se todos os 1000 dias eu não ofertei esse açúcar, né? Eu tenho uma dieta com baixo açúcar, a chance de ter cárie é menor depois dos 2 anos, né? Então, se eu tenho uma criança que a família respeita esse processo, a gente pode fazer uma escovação 2 vezes no dia, uma sem flúor na escola, uma com flúor na escola, isso até os 2 anos, tá? Interessante. Uma só na escola, então. Uma só na escola. Se for zero açúcar. Se né? for zero açúcar. E é difícil, né? Falar zero Algumas açúcar. escolas eu acho que é possível, mas é bem importante essa informação. E no Mas caso, se for também de 0 a 2 anos, 2 momentos de escovação, uma pasta sem flúor também não há problema. Exato. O que muitos estudos nos mostram, assim, que se eu tiver uma escovação bem feita durante todo o meu dia, a chance de eu ter o cárie é muito baixa também, tá? A gente nunca dá essa dica para as famílias, para os pacientes, mas isso é Tem real, é aprovado, tá? Mas é muito difícil ter uma escovação super bem feita. O que é uma escovação Em super relação à bem feita? criança, gente, só se ela estiver dormindo. Exato. Porque uma Aí pode ser. é que nem cortar a unha, né? Segura e sai. dorme, Mas aí vem aquilo que a gente estava falando antes, né, de começar a gravação, né? De que a gente tem algumas escolas dentro da sua logística de saída do dia que acabam não fazendo a escovação pós-janta. Então, acabam fazendo a escovação uma vez ao dia. Mas o que a gente orienta, né? Pelo menos eu oriento nas escolas, que é preciso comunicar isso aos pais, essa comunicação seja bem importante. Ó, as crianças jantaram, em função da logística, porque tem que sair, a questão de horários, então a gente não faz a escovação pós-janta, porque eles jantam cedo, né, algumas escolas. Então, é uma responsabilidade da família chegar em casa e fazer a escovação, né? Então, mas agora trazendo isso até dá certo, né? Que Dá tá uma bem tranquilidade. escovado. Mas, Agora então, a questão é se vai acima- estar bem escovado. Tá, mas acima de 2 anos, aí as crianças que fixam lá, de 2 a 6 anos, 2 escovações? 2 escovações. 2 escovações. Na escola. Não, ou por dia. Por dia. Por dia, tá? Mas assim, olha só que E é interessante, bem né? feita deles fazem em casa daí. Mas eu vou ser bem sincera, dependendo de como a escola se organiza, muitas vezes os profs e os auxiliares, eles conseguem ter uma boa dinâmica, vão escovando um por um, né? Às vezes quando tem um grupo maior, é quando as crianças são maiores, daí, claro, às vezes tem mais ou menos supervisão, então daqui a pouco se consegue fazer uma escovação melhor para os menores na escola e melhor e não tão bem em casa. E às vezes o contrário também Sim, acontece. sim. Os maiores não escovam tão bem na escola, mas em casa escovam melhor. Não, Mas eu acho que fica fixo, que fica de mensagem. Uma escovação bem feita ajuda muito. Vale por 4, 5 vezes feitas. E no caso, o uso do flúor, uma vez por dia é o suficiente, uma pasta com flúor. E tu falou em quantidades, tu pode nos informar mais ou menos, que a gente sempre trabalhou com uma historinha aí que a gente vai ficar quieta, deixa ela falar, né? Tá, Ver se a gente vamos deixar. tava orientando certo, Uhum. né?
pensando nessa faixa etária ali, né? De 1 até 6 anos. Tá. Mais ou menos, o que seria essa quantidade? Nasceu os 2 primeiros dentinhos de baixo, tá? Cada inferior. Meio grãozinho de arroz, uma sujeirinha na escova, tá? Difícil mensurar isso aí. As escovas infantis de bebê, elas têm cores nas certas, que não é só pra visualmente deixar bonito, é exatamente a quantidade de creme dental. No meinho tem exatamente a Como é que quantidade. não tá escrito isso na embalagem? Tinha que estar bem grande. Porque aí tem que ir na consulta com o dono do pediatra pra ele passar. Tá certo, tá Bom, certo. muito bom. Tá, e aí nasceu os 2 primeiros. Tá, quando é que eu vou passar por um grãozinho de arroz? Nasceu mais 2 dentinhos em cima. A gente começa a passar por um grãozinho de arroz. Até os 2 anos, tá? Dos 2 anos pra cima, assim, a gente pode tentar passar por um grãozinho de ervilha. Porque até os 2 anos tem o nascimento de todos os dentes de leite, tá? Isso não é pra todas as crianças, mas pra maioria, sim. Tá batendo o botão aqui. Eu né? vi. Interessante. Aqui tem uma perguntinha que diz os principais cuidados de higiene bucal na faixa etária de 0 a 2. Pelo que eu entendi aí, como eles estão nos primeiros 1000 dias, a questão da oferta de açúcar é bem importante nesse Muito, momento. né? Tem mais alguma recomendação em relação a cuidados principais de 0 a 2 anos? Cuidados, questão de higiene, assim. A água, ela tá aí como uma oferta muito importante, né? A água, ela contém flúor na composição, ela não substitui creme dental, enxaguantes, mas ela tá aí para tentar equilibrar esse meio bucal e tentar remineralizar esse tecido, né? Então, assim, oferta de muita hidratação, de muita água, escovação, fio dental, né? Quando que é recomendado o uso do fio dental? Quando que a gente usa fio dental? Quando que eu indico? Geralmente dentes apertadinhos. Eu tenho um dente do lado do outro, tá? Geralmente a família gosta de todos os dentes bem apertadinhos quando nasce, né? Ai, é um amor essa criança, todos os dentes juntinhos. Quando o dentista olha um dente juntinho, ele já diz, Meu é um Deus. grande empecilho ali para reter alimento, para reter bactéria, mas mais do que isso, já nos indica uma possibilidade de em algum momento a gente precisar entrar com algum tipo de tratamento ortodôntico, tá? Porque o ideal é a gente ter um sorriso onde a gente tem espacinhos entre um dente e outro. Por quê? Esse espacinho que existe entre um dente e outro, ele é importante para o dente permanente, porque ele precisa de mais espaço, né? E às vezes eu A não... gente tá falando dos dentes da dentição de leite. Todo momento aqui a gente tá no dente de leite. Ah, interessante. Quando que eu vou ter esses dentes mais apertadinhos, assim, um indicativo, né? Quando a gente faz uso de hábitos deletérios, de sucção, nutritivos e não nutritivos, né? Mamadeira, chupeta, sucção digital de dedo. Isso vai colaborar pra gente ter uma arcada com os dentes mais apertadinhos, às vezes, né? Com uma falta de espaço, com uma alteração na boquinha. Então aqui já responde uma das perguntas, né? O uso prolongado qual é a relação entre o uso prolongado de mamadeira, chupeta e a saúde bucal? Já trouxe a resposta O que também, que né? pode acontecer também, tá? A gente pode ter, quando a gente faz esse uso desses hábitos, a gente pode ter uma respiração bucal, né? Porque quando a gente tá usando algum hábito, a gente tá fazendo com que a língua sempre fique para baixo, empurrando ela. E a língua, ela comanda todo o sistema estomatognático. Então, ela faz crescer mandíbula, né? Ela faz desenvolver seios da face. E quando a gente tá chupando um bico por muito tempo, a gente faz com que a língua fique paralisada. E ela não faz crescimento. Faz com que a minha respiração fique... Muda a coluna da criança, porque ela vira um respirador oral. Tem olheiras E profundas. tem um tempo bastante em relação coisa. à chupeta. Não é só o dentinho torto. Não. é. E tem alguma relação de tempo para essas situações Dessas aí? mães desesperadas que usam a chupeta para acalmar. Vamos Tá. ser bem... Que perdeu Qual é o o controle prazo? com acalmar, na verdade, né? Porque uma coisa é acalmar, outra coisa é usar o dia inteiro, né? Sim, sim, sim. O que é o Alô, vovós de plantão. geralmente sempre as vovós são culpadas. Tadinho. No meu Mas, caso, assim, não, eu mesma. Entregou. O hábito, a partir do momento que ele passa a idade dos 2 anos, tá? Tem uma grande chance dessa criança precisar de ortopedia funcional dos maxilares. Isso é, aparelhos que fazem o estímulo do crescimento ósseo, de modular esse ossinho para ir na posição normal, novamente, tá? Então, se vocês conseguirem remover esse hábito até os 2 anos, a chance de usar aparelho é menor, mas ainda vai existir, tá?
O As ideal minhas é que foram não com haja 3. o hábito, mas se tem, tentar resolver. E não tem, e aqui tu tá falando de tempo e idade, mas eu falo de tempo de uso, tempo diário ou semanal, isso não, a gente não tem em estudos e tudo mais. Geralmente a mãe fala assim, usa só pra dormir. Às vezes só pra pegar no sono, pegou no sono eu tiro, tá? Mas quantas vezes ele pega no sono? Ele na escola, ele dorme. Quantas vezes tem a soneca? Dorme com bebê? Não, na escola não usa, mas só em casa. Mas pensa que esse soninho é todos os dias. É um hábito que existe todos os dias, tá? É diferente. Porque daí, depende. se fora do momento de dormir ainda usa mais, a gente tá falando de, sei lá, for um sono de 10 horas e o dia tem 24, mais um. Mas geralmente a criança dorme e ela mesma solta, né? Senão ela não vai ter um sono tranquilo, né? E eu usando esses tipos de vai saber, hábitos, né? eu posso ter bruxismo, esse ato de ranger ou apertar um dente. Muitas crianças fazem com uma frequência muito grande, né? Pode babar mais tempo, pode roncar durante a noite. Tudo está interligado. Deixa eu te perguntar, Laisla, quais os erros mais comuns que tu observa assim, nas famílias em relação à saúde bucal no teu atendimento consultório? Eu acho que não dá tanta importância ao processo de higiene, tá? Porque eu sempre comparo que a boca da gente, tem muita bactéria mais do que o nosso bumbum, assim. Que a gente nunca deixa o nosso bebê ou a nossa criança com cocô no bumbum quando faz cocô, né? A gente sempre quer manter limpo. A boca é o mesmo processo. Eu preciso dar o mesmo valor. Porque pensa, é mais bactéria que tem no nosso bumbum, então é fácil de eu ter uma inflamação. É fácil de eu ter uma infecção. Se considerar que é um bebê menor, eu levo tudo na boca, né? É fácil de eu ter um processo viral acontecendo. Então, assim, dar a devida importância ao processo de higiene. Se eu começar desde pequenininho, esse processo vai ser muito prazeroso, né? Essa criança vai ter esse cuidado e eu nunca vou ter nenhum. A começar pelo acompanhamento com o Exato. odontopediatra também, né? É Que às vezes muito acaba importante. demorando para fazer. Para ajudar o manejo durante a consulta, porque às vezes não é fácil nem para a família ir no dentista, né? Sim. Sem toda essa. E é uma boa oportunidade para quem tá com dificuldade do seu filho escovar os dentes. Mas o meu porque escova. porque, Talvez porque a primeira vez que eu levei minhas filhas, elas eram pequenas, não me lembro qual idade, mas assim, foi a paciência do odonto, explicando a escovinha, mostrando, de uma forma assim que interessou as crianças para elas chegarem em casa e dizer, tem que escovar os dentes, né? Então também é uma forma de educação, né? Que vocês, profissionais, também não só estão fazendo avaliação, observando, mas também estão auxiliando os pais nisso, né? Exato, eu acho que o criar vínculo, né, com a criança é muito importante quando a gente fala de odontopediatria. Por que a gente gosta? Porque a gente gosta de criar vínculo com a criança. Pra ela se sentir pertencente àquele processo que uma hora vai ser dela sozinha. Mas que no momento a gente precisa de supervisão, né? E a gente sempre precisa supervisionar a escovação da nossa criança a partir do momento que essa criança consegue escrever o nome, tá, em letra cursiva, até aí, eu posso, a partir daí, deixar fazer sozinha. Porque eu já tenho uma coordenação motora melhor para conseguir deixar mais seguro esse processo feito só por ele. É o que a gente fala, né, na educação infantil, sempre ter a supervisão e o auxílio Sempre, independente sempre. da idade. Da idade. A gente fala na educação infantil. E pensando assim, sabe que o meu filho, eu acabei levando ele, a gente acabou levando na consulta com a odontopediatra, né? Ele devia ter ele devia ter 2 anos e alguma coisinha, foi recente, não foi, já tinha indicação de levar ele com 1 ano e pouco, ou menos até, a gente que acabou levando mais próximo dos 2. E foi muito bonitinho, assim, que ela disse assim, olha só, mamães, né? Aqui a consulta é 90% comigo nesse primeiro momento e depois só 10% com ele. Então, teve muita conversa e foi muito legal, assim. Agora, por exemplo, a gente tem uma perguntinha aqui que fala da questão de quais alimentos merecem mais atenção na fase, né? O que influencia diretamente a saúde bucal em relação à alimentação, né? E foi muito legal, assim, a abordagem dela e também ela conheceu um pouquinho da nossa trajetória, né? Se a gente tinha ofertado açúcar, se ele tomava suco, enfim, um monte de questões, assim, até para ela entender aquela família que ela estava conversando e poder fazer algumas orientações mais pontuais, né? E aquela hora tu falou a questão ali sobre a água ajuda a equilibrar o pH, né? E às vezes tem algumas crianças que têm dificuldade em consumir água. E infelizmente, assim, às vezes a gente
precisa, assim, do pediatra um pouquinho mais junto com a gente, porque a gente diz assim, bom, tem que insistir um pouquinho mais, né? Daí a criança ali tá com 6 meses de idade e tá tomando água de coco. E tomando. Porque a água de coco é saudável e tudo mais, mas a gente sabe que tem uma quantidade de carbo, que tem uma quantidade de açúcar simples, não é sacarose, mas já é um carboidrato que pode interferir, não só a questão da saúde bucal, mas a gente sabe enquanto nutri que, né, a criança vai aprender a matar sede com alguma coisa com sabor, né, e isso não é legal, né. Então, queria que tu pudesse falar, assim, um pouquinho sobre isso, sobre como é que a alimentação influencia diretamente essa questão da saúde bucal, tanto de pequenos como um pouco maiores, assim, essa relação, né? Assim, a alimentação, ela influencia porque quando a gente fala de cárie, a gente está falando da maior doença de maior prevalência no mundo, né? E ela acontece, ela é multifatorial, mas ela acontece pela presença da sacarose, né? Por esse carboidrato simples ou na forma de amido e da não presença dessa escovação deficiente, então a gente né? tá falando açúcar. Adicionado açúcar, A gente açúcar tá falando no doce, também, amido, que a gente tá falando aí frutose, carbo, todos os tipos de açúcar, tá? A bactéria, ela gosta da sacarose, ela tem uma preferência, né? No momento que eu ofertei açúcar, eu já tenho a bactéria que pode causar a cárie, né? E os outros açúcares durante essa alimentação, eles só vão fortalecer mais ainda esse processo, né? Qual que são os açúcares, assim, que a gente fica com medo, né? São açúcares pegajosos, alimentos pegajosos, tipo bala, bolachinha. São alimentos que grudam no dente, no dente do fundo, né? Geralmente o dente de baixo, né? Quais outros açúcares? Refrigerante, Nescau, todinho, iogurte, são açúcares líquidos, né? Que é a quantidade que a criança toma, às vezes não é uma vez só no dia, são várias vezes no dia. E esses açúcares, eles podem causar cárie, por exemplo, líquidos açucarados, cárie no dente de cima. O suco, né? Suco de fruta, 100% natural, 100% não natural, qualquer tipo de suco. Pode causar, tá? A partir do momento que essa criança conhece açúcar, todos podem, né? E existe uma predisposição genética a ter cárie ou não? Pergunto porque, né, conheço pessoas que comem bastante açúcar, né, e não fazem higiene a cada vez que come. Não. E que poderiam ter muitas cáries e não tem nada, né? Então, em compensação, outras às vezes pode não comer tanto e tem bastante, sabe? O que a gente consegue herdar, assim, de herança? Hábitos e costumes, né? É a única coisa que a gente herda quando a gente fala de cárie, né? Então, assim, ela não passa de uma pessoa para outra, de uma família para outra, mas o costume, o hábito de higienizar. Eu, quando era criança, eu era uma que eu consumia bastante doce. Não lembro dos meus hábitos de higiene bucal, né? Assim, mas, assim, nunca tive uma cárie na vida. Nunca. Né? Em compensação, outras pessoas que não... talvez seja hábito mesmo que eu não tenha percebido. Tá, porque assim, quando a gente come algum alimento, a gente produz um processo na nossa boca de desmineralizar. Isso pode ser uma maçã, tá? A gente perde mineral do dente. Isso demora de 30 a 40 minutos. A saliva, ela vai e repõe esse mineral durante 1 hora, às vezes 2 horas. Isso depende do que a criança tá comendo, do que o adulto tá comendo. Se eu vou lá comer uma maçã, daqui 1 hora eu fui lá comer uma bolachinha, daqui 1 hora eu fui lá e tomei um refri, só tá perdendo mineral. Ah, mas eu como muito doce. Tá, mas tu come só no momento? Sim. Por isso da história de também se alimentar de 3 em 3 horas também é um fator. Para dar uma fator dos dentes. Reconstituir a mineralização dos dentes. O mineral que tem no dente. Alô, quem come de 1 em 1 hora não é legal. Não. Aí você vai falar, quer comer bala? Come o pacote inteiro agora. Mas não vai ficar comendo durante o dia. Como daqui um pouquinho eu como de novo, daqui um pouco. E essa mineralização pode acontecer o quê? Eu perco o mineral, né? A saliva não consegue repor, porque eu tô passando o dia inteiro comendo, e eu vou ter a presença da lesão de cárie. Como que ela se apresenta? Uma manchinha branca, né? Se continuar por mais meses, essa manchinha virou um buraco, né? E aí vai ficando, e vou ter dor, né? E possivelmente eu posso... A formação da cárie, então, propriamente. E possivelmente eu posso ter
uma fístula, uma Interessante. bolinha na gengiva, uma dor Não maior. sabia disso. Então, comer de 3 em 3 horas não são só os nutricionistas que Não, aprovam, tudo tá gente. interligado entre nós. Legal. Deixa eu fazer uma perguntinha, uma indicação, assim, a gente pede, não tá aqui no script, no roteiro. Que a gente sempre orienta que cada criança nas escolas, né, tem um kit de higiene bucal. Não vou nem falar o que a gente orienta, eu queria saber o que o que tu sugere para período, né? Então, como a gente já falou aqui, sugestão de uma ou duas, né? Uma vez no dia ou 2 vezes no dia, que é o que acontece geralmente nas escolas. O que é importante, assim, ter nesse kit? Como poderia ser esse kit? Quais cuidados tu recomenda também para esse kit que a criança leva para casa, para a escola diariamente? Tá, recomendo uma escovinha com cabeça pequena, né? De preferência macia. Essa escovinha é o mais atrativo possível para criança, tá? Tem escovinhas hoje em dia que ela pisca para dizer exatamente o tempo que eu tenho que ficar com ela na boca, né? Ela pisca 1 minuto. Mas não é difícil de lavar, de higienizar, né? Não. Tem que ser só coisa fácil de É higienizar. tranquila de higienizar, ela só fica piscando. E o que é né? mais recomendado quando se tem a necessaire da criança? Desculpe, tu tava falando do kit, né? Mas agora me lembrei, né? Sim, mas Quando é tem dentro do kit. Tá, tem ali a necessaire onde vai botar a escova e a pasta, que eu tô ilustrando. Se a escova tá dentro dessa necessaire, é necessário ter a capinha aquela da escova dentro da escova? É importante, tá? Tem Tá. uma proteção. O ideal é que essa escova ela não seja protegida por nada, porque fica abafando ali, forma um fungo, né? Tá. E esse fungo vai se perpetuando, ela fica até de outra coloração, tá? O ideal seria, cheguei em casa, tirei e deixei ela paradinha lá. Tá. É muito difícil, né? Porque a gente tem uma rotina de dia a dia. Então, eu peço que seja trocada com uma frequência um pouco maior a escovinha, tá? Tá. Ai, de quanto em quanto tempo? É muito individualizado, né? De preferência de 2 em 2 meses, pra não criar esse E tu fungo. sugere fazer uma higienização com solução clorada dessa escova, de repente? De um certo tempo, de tempo em Pode tempo? Prefiro trocar a escova, tá? Pra gente não ter mais esse processo. Mas assim, de 2 em 2 meses, a mãe troca a escova pra levar pra escola, tá? De preferência, seja aqueles copinhos de plástico pra manter ela armazenada do que o estojo, às vezes, porque eu não consigo limpar, não consigo higienizar ela. Mas a gente tem a questão de como é um ambiente coletivo. Aham. E dependendo onde é armazenado essas necessárias que a gente chama, né? Que a gente tem que cuidar o contato Que entre... não pode. entre Mas as- esse Compartilhamento, Mas né? esse estojinho que ela tá falando é aquele que faz assim. Plástico, Ah, isso tá, aí, aquele já de bem- plástico, tá. Porque eu consigo lavar ele, Aquele manter... tipo um copinho, Isso, sim. porque Aquele estojo, melhor, aqueles de é a melhor zíper... opção. É a melhor opção. É, que às vezes dentro desse estojo de zíper vai estar a escova com a capinha. Uhum. Uhum. A capinha é importante, É porque tem que importante, fazer uma isso. proteção pra Proteção ela. de cerda, aquela que é só... Só a sardinha, só Só a que sardinha. também ela precisa de troca, né? Precisa trocar pra não formar fungo. Tá. Então a gente tem aí um compromisso de guardar ela seca. E de preferência uma escovinha de plástico, né? Porque geralmente eu tenho mais fungo ainda quando eu tenho aquelas escovas de bambu, tá? De madeirinha, que agora tem muito, Tem. né? Tá. É verdade. Entendi. As professoras, educadores geralmente auxiliam as crianças, né? Nessa escovação, enfim, diariamente, assim. E considerando isso é que a gente acaba, a escola, os profissionais acabam identificando algumas questões, tanto na criança ou na próprio kit, enfim. Que sinais de alerta tu acha que elas podem visualizar ali na hora da escovação? Que, opa, de repente tem que ir lá falar com a família para buscar um atendimento com o odontopediatra. Então, coisas que podem acontecer nessa faixa etária que a gente está falando ali, de 1 a 6 anos, mais ou menos, que elas conseguem ver numa escovação, que pode ser um sinal de alerta para buscar atendimento. Eu acho que quando a prof consegue dar uma olhadinha na boca eu tenho uma gengiva que ela não é mais rosa, ela é bem avermelhada. É um sinal de uma doença gengival chamada gengivite ou algum outro processo acontecendo, tá? Quando eu tenho alguma lesão no lábio, na língua, que reclama de dor, de dodói, também é um sinal, né? Dor de dente nem se fala, então, né? Dor de dente nem se fala. E no dente, o que eu posso ver também? Eu posso ver próximo do dente uma bolinha, tipo espinha, que eu brinco, né? Que é uma fístula, né? É um sinal de necrose, de morte do dente. E que às vezes a criança não sente dor, né? E eu só vou ver quando eu consigo observar bem. Interessante, né? Nossa, aprendi muito nesse episódio, hein? Viu só? Tu também? Aham. Também. Bastante coisa nova aí que veio para nos agregar. Bom, eu não sei se dá tempo da gente fazer um merchan antes de se encaminhar pro fim.
Podemos. Uhum. Qual? É esse daí? Não, esse é o antigo. Pode ser esse aí. Esse aí. Então, esse aqui é o nossos cursos de EAD que a gente tem para nutricionistas, pessoal da área das escolas, né, que está nos assistindo. Então, a gente tem desde o curso de formação e nutrição escolar. Também a gente tem outros cursos mais pockets aí também em EAD, que são gravados e pode assistir. Está aberto aí no QR Code para quem quiser comprar, assistir esses cursos aí também. Quem faz o curso de formação e nutrição escolar entra num grupo VIP, né? Que tem De bastante WhatsApp. de WhatsApp tem bastante troca, né? De nutricionistas de todos os lugares do Brasil, é bem legal. Exatamente. E aqui tem um merchanzinho, né, sobre os materiais que a Nutri Desenvolver tem, que pode auxiliar os nutricionistas a trabalhar algumas temáticas dentro da escola, bem legal. E é isso. Pode voltar, que os outros Eu já quero fazer o Antigo. curso, gurias. Porque eu trabalho com uma seletividade alimentar com paciente de TEA, que é complicado. Então tá. E é isso. Tu quer deixar uma mensagem pro pessoal que tá nos assistindo? Alguma dica importante, né, de saúde bucal, tanto pro pessoal das escolas quanto para as famílias também que nos assistem? Sim, eu acho que eu vim aqui deixar para vocês que a escola ela só fortalece o hábito, tá? Não é de vou grifar aqui. responsabilidade da Fortalece. escola de ensinar a escovar, né? É só fortalecer, que a família ela tem que se responsabilizar por isso, né? E que é devidamente importante a gente manter a saúde bucal para a gente ter uma qualidade de vida boa, né? E isso se perpetuar por toda a vida dessa criança até a vida adulta. Legal. É isso. Muito obrigada, Laisla, pela tua presença, disponibilidade de estar aqui trazendo bastante conteúdo para nós, para o nosso pessoal, para o nosso público, nosso pessoal. Nossos seguidores. A gente adorou esse papo, foi bem legal mesmo, assim. Nem viu o tempo passar, na verdade, né? Foi bem rápido, foi bem bom. Muito Bastante obrigada. aula, né? Então tá, obrigada. Obrigada. Tchau, galera. Tchau, tchau. Feito.